Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos neste trimestre estudando o Cremos, as doutrinas da Assembleia de Deus, que são, evidentemente, esposadas e fundamentadas nas Sagradas Escrituras. O título da nossa revista, A Razão da Nossa Fé, Assim Cremos, Assim Vivemos, o comentarista, o pastor Ezequias Soares. Nós já estamos indo para a lição de número 4 e o título da nossa lição, que será estudada no próximo domingo, é o seguinte: O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a aula de domingo será uma aula cristológica, será uma aula de cristologia. O texto áureo se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6, no qual Jesus diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E a verdade prática: cremos no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, plenamente homem e o único Salvador do mundo. Muito bem, queremos convidá-lo a permanecer conosco. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para dar início ao nosso debate. Voltaremos em seguida. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje, a lição de número 4, vamos falar sobre o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é a natureza de Cristo? Jesus era Deus, ou Jesus era homem, ou Jesus era o Deus homem? Então, nós vamos estudar este assunto no programa de hoje. A história de Jesus é muito importante, a pessoa de Jesus é o tema central, é a pessoa central das Escrituras, da Bíblia Sagrada, e precisamos entender direitinho aquilo que a Bíblia revela a respeito de Jesus. O nosso relacionamento com Cristo depende daquilo que a gente conhece a respeito dele. Alguns dizem que Jesus foi um revolucionário político, outros dizem que Jesus foi um homem excepcional, outros falam que Jesus foi um grande profeta, foi um grande homem de Deus, outros dizem que ele era Deus, outros dizem que era Deus só depois que ressuscitou. E, enfim, existem muitas opiniões, mas somente as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, tem a opinião correta a respeito de Jesus. E a Bíblia revela que Jesus, ele era filho de Deus e também filho do homem. Existem essas duas expressões que a Bíblia usa para se referir à pessoa de Cristo. Então, tem muitas passagens bíblicas que Jesus é chamado de Filho de Deus e noutras que Jesus é chamado de Filho do homem. Essa expressão Filho de, usada na Bíblia, muitas vezes que é utilizada na Bíblia, ela se refere não à questão da filiação biológica, mas no sentido de se referir à natureza e o caráter das pessoas. Por exemplo, quando a Bíblia diz que algumas pessoas são filhos das trevas, está se referindo ao caráter ruim e mau das pessoas que são chamadas de filhos das trevas. Tem pessoas que são chamadas na Bíblia de filhos da luz. Então, se refere a pessoas que andam na presença de Deus, que foram iluminados pelo Evangelho. Tem a expressão filho de Belial e assim por diante. E quando também a Bíblia chama Jesus de filho de Deus ou filho do homem, está se referindo primeiramente à questão da natureza de Cristo. E aqui no tópico 1 da nossa lição, o Filho unigênito de Deus, o tópico 1.1 diz que Jesus é Filho de Deus. Então, essa expressão, Jesus, Filho de Deus, tinha dois significados, tem dois significados na Bíblia. O primeiro significado é que Jesus tinha
a natureza divina. Jesus era da mesma natureza do Pai, era da natureza de Jeová, revelado nas páginas do Antigo Testamento. Ele era divino. Inclusive, só quem é divino é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os anjos não são divinos, os anjos são celestiais porque são do céu. Nenhum homem é divino, porque somos humanos. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo é que são divinos. Então Jesus é chamado Filho de Deus porque ele era divino, ele era Deus. E outro motivo também pelo qual a Bíblia chama Jesus de Filho de Deus é por causa da encarnação de Cristo ali no ventre de Maria. Então a gente vê pela Bíblia Sagrada que o Pai e o Espírito Santo, eles realizaram ali o milagre da encarnação de Cristo ali no ventre de Maria, e ali foi gerado Deus homem. Jesus, como 100% homem, 100% Deus, passou a existir nessa forma de Deus homem, com um corpo a partir da sua encarnação. Então, em Lucas capítulo 1, versículo 35, o anjo, quando está conversando lá com Maria, o anjo disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, o anjo, ele deu o motivo. Jesus vai ser chamado de Filho de Deus, porque a sua encarnação vai ser de uma forma sobrenatural, né? O poder do Espírito Santo que vai operar ali na encarnação. E Hebreus capítulo 10, versículo 5 fala que corpo para mim preparaste, ou seja, Deus, né, preparou-lhe o corpo de Cristo, a questão do milagre da encarnação. E em João 3:18, a Bíblia fala que Jesus é o unigênito Filho de Deus. Então Jesus, ele foi gerado nesse sentido da sua encarnação, né, mas ele já existia antes. Então, como Deus, ele pré-existia sempre existiu com o Pai e o Espírito Santo. Então, pastor José Roberto, isso corrobora com o que Paulo disse aos Colossenses, capítulo 1, versículo 17, que Cristo, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Isso mesmo, pastor Fábio, e em relação a esse primeiro tópico ainda sobre o Filho unigênito de Deus e essa explicitação que o comentarista faz a respeito do Filho de Deus propriamente dito, é preciso que a gente entenda que esse termo, essa expressão, ela tem um significado bastante amplo no contexto geral das Escrituras, mas ela é específica em relação a Cristo e trata sobre o reconhecimento da divindade de Cristo, ao afirmar que ele é verdadeiramente Deus. E note que, inclusive, por causa dessa expressão, alguns dos judeus quiseram apedrejar Jesus. Quando Jesus se identifica como Filho de Deus, então os judeus entendiam naquele contexto de que essa declaração, essa afirmação, era uma afirmação que no contexto geral da religião judaica se tratava de uma blasfêmia. E o fato de Jesus se identificar como Deus ou como Filho de Deus, ele na verdade estava se identificando com o próprio Deus. E o ponto 1.2 da nossa lição fala justamente sobre o significado desse termo filho, que no que diz respeito a Jesus, Jesus fez várias afirmações ao longo dos evangelhos, conforme está narrado nas páginas dos evangelhos. Nós percebemos que Jesus mostra uma identificação real, concreta dele com o Pai, e mostrando que eles eram da mesma natureza. Lá em João, capítulo 10, versículo 30, por exemplo, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então há algumas pessoas que tentam negar essa verdade bíblica, tentando defender que Jesus seria apenas um filho como qualquer outro. Mas se assim fosse, não teria causado revolta entre os judeus, porque na verdade, quando Jesus estava afirmando ser o Filho de Deus, ele estava concebendo a sua divindade. E ainda mais, é preciso que a gente leve em consideração aqui
João capítulo 3, versículo 16, por exemplo, quando diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Aqui no versículo 14 da leitura que nós fizemos, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então esse termo unigênito, monogenes, no grego, dá a ideia de ser único de uma determinada categoria. E a gente diz sempre, do ponto de vista teológico, que os anjos são filhos de Deus por criação. Nós somos filhos de Deus por adoção. Nós recebemos o Espírito de Deus, Paulo afirma isso, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. Mas Cristo, ele é filho por posição. Ele é eternamente filho do Pai. Ele assumiu essa condição, essa posição na eternidade. Nós estudamos aqui numa aula anterior a doutrina da Trindade e é importante que nós façamos essa distinção. Então, Cristo é filho do Pai, mas ele é filho de uma categoria ou de uma natureza diferenciada dos anjos que foram criados ou dos homens que se tornaram filhos de Deus mediante a adoção através do próprio Cristo. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, voltaremos em seguida para ainda abordar um pouco mais a respeito desse assunto. Continue conosco. Muito bem, meus queridos telespectadores, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Na lição anterior da semana passada, aprendemos que o único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, é um Deus formado por três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas três pessoas, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, todas elas são eternas. Elas sempre existiram e nunca foram criadas. Nenhuma das três pessoas da Trindade tem origem ou começo. E no caso aqui da lição de hoje, que estamos estudando a respeito de Jesus, Jesus também nunca teve uma origem, nunca foi criado, nunca teve um começo. Ao contrário do que ensina uma heresia aí, chamada de arianismo, que a gente viu na semana passada. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, está se referindo à questão da identificação de natureza. Jesus é da mesma espécie do Pai. Jesus é da mesma natureza do Pai. Então, Jesus, como Filho de Deus, significa que ele tem a mesma essência do Pai. Então, não é essa expressão filho de, no sentido de uma geração, de formar, de criar, né? Que o Pai veio antes e o Pai criou Jesus, ou o Pai gerou Jesus, ou que Jesus saiu das entranhas do Pai. Não existe isso. Então, essa expressão Jesus, Filho de Deus, significa que ele tem a mesma natureza de Deus, tem a mesma essência de Deus. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, inclusive o Evangelho de João, ele foi escrito com este propósito, de provar que Jesus era Deus. E no capítulo 5 de João, versículos 17 e 18, diz assim a palavra de Deus: Mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, preste atenção essa parte B do versículo 18, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, quando Jesus falou que o meu Pai, né, quando Jesus se referia a Jeová, o Deus do Antigo Testamento revelado lá aos judeus, quando Jesus chamava ele de Pai, quando Jesus se declarava Filho de Deus, os judeus entendiam muito bem o que é que aquilo significava. Significava justamente isso que diz aqui na parte B do versículo 18 de João 5, né, que ele também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Igual no sentido de ter a mesma natureza, de ter a mesma essência do Pai. Então, este é o significado dessa expressão, filho de Deus. E o anjo, quando disse a Maria, ele será chamado Filho de Deus,
quando a partir da encarnação dele no ventre de Maria. Então é o outro motivo pelo qual Jesus é chamado Filho de Deus, porque ele, como Deus homem, como encarnado, ele teve aquele início, aquela origem ali na sua encarnação. E essa expressão do tópico 1.3, unigênito, ele significa único, porque não há ninguém como Jesus, que é plenamente Deus e plenamente humano. Inclusive, o Pai e o Espírito Santo, eles não têm corpo. O Pai e o Espírito Santo não têm corpo, mas Jesus tem corpo. Então, foi como diz em Hebreus 10:5, corpo para mim preparaste. Então, Jesus foi o verbo que se fez carne, uma das pessoas da Trindade se fez carne, e Jesus está lá no céu, tem corpo, ele tem um corpo glorioso lá no céu. Por isso que João, lá no Apocalipse, viu lá, teve uma visão do corpo de Jesus glorificado, e a Bíblia diz que quando a gente for para o céu, teremos um corpo semelhante, um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo. Então, Jesus, ele é o unigênito Filho de Deus, porque ele foi a única das três pessoas da Trindade que se tornou homem. Ele é o Deus homem que se fez carne, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. No tópico 2 da nossa lição, a deidade do Filho de Deus. Essa expressão deidade também significa divindade, são sinônimos os termos aqui, a divindade do Filho de Deus ou a deidade do Filho de Deus. E João começa seu evangelho em João capítulo 1, versículo 1, está aqui no primeiro versículo da leitura bíblica em classe: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no versículo 14, João diz quem é este verbo. Então disse, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, interessante aqui que a Bíblia declara, chama Jesus de Deus. Então disse, no princípio era o verbo estava com Deus, ou seja, ele estava com o Pai, e o verbo era Deus, ou o verbo era divino, ou o verbo tinha a natureza divina. Ele estava no princípio com Deus, como diz o versículo 2, ou seja, ele sempre existiu ao lado do Pai, e diz o versículo 3 que todas as coisas foram feitas por ele, ou seja, pelo verbo, por Cristo, e sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então, por isso que Paulo também falou que ele é antes de todas as coisas, antes de Deus criar o céu, antes de Deus criar a terra, antes de Deus criar o universo, antes de Deus criar os anjos, Jesus já existia juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Eles três nunca foram criados, eles não têm origem, eles sempre existiram. Por isso que tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo, eles podem dizer, eu sou o que sou, porque eles existem em si mesmos. E este verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, conforme escreveu João na sua primeira epístola. Então a Bíblia, em várias passagens bíblicas, em vários versículos, pastor José Roberto, chama Jesus de Deus, diz que Jesus é Deus, ou seja, se refere, não que Jesus é a mesma pessoa do Pai, não, ele é uma pessoa distinta, conforme aprendemos na lição anterior. Porém, Jesus é divino. Quando a Bíblia diz que Jesus é Deus, significa que ele é divino. É uma das pessoas da deidade. Muito bem, pastor Fábio. E justamente a questão da divindade de Cristo sempre foi um assunto bastante polêmico na história da igreja e desde os tempos primitivos da igreja. Na verdade, João, quando escreve este evangelho que traz o seu nome, o seu principal objetivo era responder a uma ameaça gnóstica que estava se difundindo na igreja do primeiro século, que negava que Jesus fosse Deus e, mais do que isso, que negava inclusive que Jesus tivesse vindo em carne. Então, esse foi o desafio apologético de João e de Paulo também no primeiro século. E aqui, quando ele diz aqui em João, no princípio era o verbo, e naquele
kairologos em prostonteon. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele está nos revelando aqui algumas das verdades fundamentais. Uma delas é que o Logos, ele é Deus. Ele não era um Deus, como algumas pessoas afirmam por aí, mas ele era o próprio Deus. Então Jesus é Deus. Mas esse mesmo Jesus, ele está em um relacionamento distinto com o Pai. Ele é Deus, mas ele não é, como o pastor Fábio acabou de dizer, igual ao Pai, porque nós temos uma preposição em grego aí, que é pros, que dá a ideia de estar com. Então, o Pai estava com o Filho. Por conseguinte, o Pai não é o Filho, como o sabelianismo, que foi uma doutrina de Sabélio também aí dos primeiros séculos da era cristã, tentava comprovar. Então, em linhas gerais, essa preocupação com a divindade de Cristo e a defesa da divindade de Cristo vai resultar num credo composto lá em Nicéia. Um dos principais defensores e argumentadores desse credo, que é também denominado de credo niceno, foi Atanásio. E Atanásio faz a seguinte, ou melhor, o credo niceno, com base nos pensamentos desse teólogo, faz a seguinte afirmação: cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, e aqui já assumimos que é um filho de uma outra natureza, não é um filho comum, unigênito, que reforça a ideia de que é um filho exclusivo do Pai, que é da substância do Pai. Esse termo substância aqui dá a ideia de essência, de mesma natureza, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito. Aí aqui o pastor Fábio já explicou a distinção entre essa ideia de feitura, de fabricação, de origem, que definitivamente não se refere a Jesus, porque esse termo gerado só pode ser considerado dentro de uma percepção de uma condição e de uma posição. E, por fim, de uma substância com o Pai, portanto, da mesma natureza. Bem, nós estamos concluindo mais um bloco, queremos convidá-lo a continuar conosco, voltaremos em seguida. Muito bem, estamos de volta à Escola Dominical em Debate, tratando hoje sobre a divindade de Cristo. Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor de nossas vidas. Então, nós estamos aí na lição de número 4 e já aqui partindo para o ponto 2 da nossa lição, sobre a deidade do Filho de Deus. Falamos sobre o Verbo de Deus, o Logos, que inclusive essa palavra no grego, ela tem uma dimensão bastante filosófica. Os filósofos gregos diziam que o Logos era a razão e a razão da existência de todas as coisas. E na perspectiva bíblica, evidentemente, esse Logos diz respeito à palavra. E o mundo foi criado pela palavra, tudo foi criado por meio da palavra, e o próprio Cristo é a palavra de Deus. Então, essa relação aí com o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, é recuperada por João aqui no capítulo 1, versículo 1, muito mais de cunho bíblico do que filosófico, como algumas pessoas querem defender. Então, nós já argumentamos também aqui, inclusive em aulas anteriores, que na visão judaica, Deus é um. Nós citamos inclusive Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, o famoso Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ou seja, Deus é único, e sendo Deus único, o judeu estava acostumado a essa percepção de que não poderia haver um outro Deus. E a igreja cristã, ela assume que Jesus é Deus. E aí você imagine, como é que pode ser isso ser assimilado dentro dessa visão judaica? Entre os cristãos do primeiro século, isto era visto com naturalidade. Os cristãos não tinham dificuldade de aceitar que Jesus era Deus. Inclusive, nós vemos ali já quando Jesus ressuscita de entre os mortos e ele aparece aos discípulos, e Tomé se prostra, né, depois que Jesus mostra ali as feridas, manda que Timóteo coloque o seu dedo ali no lado que foi perfurado na cruz, e ele diz para Tomé: olha, Tomé, seja crente, não desacredite. E aí
Tomé se prostra na presença de Jesus e o adora chamando de Deus. E Jesus não o repreende, não o censura por qualquer hipótese, pelo fato de ele ser adorado como tal. Então, ao longo do texto bíblico, inclusive dos textos paulinos, quando nós lemos os textos de Paulo, o Evangelho, segundo escreveu João, também enfaticamente mostra a divindade de Cristo, a divindade do Logos, de modo que a gente observa que essa deidade ela é absolutamente aceita pelos cristãos do primeiro século. João capítulo 20, versículo 28, Romanos capítulo 9, versículo 5, Colossenses 2 e 9, são apenas alguns versículos, nós temos uma gama de outros, inclusive é possível nós identificarmos menções a Cristo ao longo dos evangelhos e das epístolas de Paulo, que o mostram, usando uma terminologia ali dos credos, da mesma substância do Pai. Então, pastor Fábio, é importante que nós compreendamos a divindade de Cristo para nós também reagirmos a algumas acusações infundadas que são feitas querendo colocar Cristo numa posição inferior em relação ao Pai na composição da Trindade. Isso mesmo, pastor Zé Roberto. Jesus sempre existiu ao lado do Pai e do Espírito Santo. Ele é uma das pessoas da Trindade. Inclusive, algumas nomenclaturas que se diz que o Pai é a primeira pessoa da Trindade, o Filho a segunda pessoa, o Espírito Santo a terceira, não é adequada usar essa gradação de primeira, segunda e terceira, porque dá uma ideia de hierarquia dentro da Trindade ou de existência cronológica diferente para as três pessoas. Então, na verdade, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, todos três sempre existiram e são eternos. Nós vimos, já entrando aqui no tópico 2.3 da nossa lição, nós vimos na aula anterior, quando estudamos a respeito da Trindade, que existe algumas expressões que o autor aqui chama de construções tripartidas, que fala a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aparecendo em alguns versículos da Bíblia, como tendo cada um dessas pessoas a mesma autoridade, né, a mesma hierarquia, inclusive fala da bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, na fórmula batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, são construções tripartidas, onde aparecem as três pessoas da Trindade no mesmo nível de divindade, de igualdade. Mas também existe na Bíblia Sagrada várias expressões onde fala do relacionamento entre o Pai e o Filho. Então, esse relacionamento entre o Pai e o Filho, e que fala muito, inclusive, mostra muito Jesus falando com o Pai, orando ao Pai, se referindo ao Pai, isso já mostra que Jesus e o Pai são pessoas distintas, não são a mesma pessoa. E quando Jesus se dirige a Deus e chamando de Pai, é porque Jesus está se expressando como homem, ele está falando como homem. Mas como Deus, ele também existe sempre junto com o Pai. Mas no relacionamento entre o Pai e o Filho, eu queria ler aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 8 a 11, que diz assim: Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então, o que Jesus estava dizendo a Filipe, que se Filipe conhecesse bem a Cristo, e automaticamente conheceria bem o Pai, porque Jesus é a expressa imagem de Deus. Jesus, ele é plenamente Deus, então Jesus é a pessoa que revela plenamente o Pai, porque ele também é Deus. Também no Evangelho de João, agora aqui no capítulo 5,
do Evangelho de João, no versículos 23 e no versículo 26, Jesus estava aqui falando e discursando, ele disse assim, João 5,23, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. No versículo 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, tanto o Pai quanto o Filho têm vida em si mesmo, e Jesus disse, olha, vocês devem honrar o Filho da mesma forma como honram o Pai, ou vice-versa, honrar o Pai da mesma forma como deve honrar o Filho. Então, meus queridos telespectadores, Jesus, ele é tão Deus quanto o Pai e o Espírito Santo. Ele é plenamente Deus e nós vamos, depois deste intervalo que vamos fazer agora, estudar o tópico 3 da nossa lição e falar sobre a humanidade de Cristo. E vamos também aprender que, além de Jesus ser plenamente Deus, Jesus também era plenamente homem. Fique conosco, daqui a pouco a gente retorna. De volta à Escola Dominical em Debate, estudando hoje a respeito da divindade de Cristo. Jesus é Senhor e Salvador. O terceiro ponto da nossa lição trata a respeito da humanidade do Filho de Deus. Já destacamos que Jesus é Deus e também que Ele é homem. E sendo Ele homem, é preciso reafirmar isso com base nos textos das Sagradas Escrituras, principalmente João, capítulo 1, versículo 14, diz assim no texto bíblico, está aí na sua lição, dizendo que o Verbo se fez carne. Então, Jesus, ele era homem. E esse prólogo do Evangelho segundo João, ele nos dá essa convicção justamente para se opor ao pensamento gnóstico que negava que Jesus fosse matéria, que Jesus tivesse assumido a condição física. Isso porque, para a tradição helenista, grega, principalmente aí a influência de Platão, a matéria era má e que Deus não poderia ter se feito carne, ter se feito matéria. E é importante nós assumirmos, com base aqui nas Escrituras, de que Jesus é Deus encarnado. Isso mostra que Deus não vê a matéria de forma negativa e, diferentemente de alguns cristãos, nós não podemos negar a matéria. Nós devemos assumir que quando Deus se fez carne, Ele se fez com um propósito. E o propósito essencial da encarnação é para que Deus se identificasse conosco. Então nós vemos aqui nas Escrituras que a encarnação do Verbo significa que Deus assumiu a forma humana. Simples assim. Deus se fez homem. Evidentemente, esse é um mistério. Paulo diz lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que grande é o mistério da piedade, é o mistério da encarnação, de tal modo que a gente às vezes não pode explicar em detalhes, mas nós precisamos assumir a partir do que a Escritura diz e dos credos cristãos que Jesus era certamente, totalmente Deus homem. Pastor Fábio, então nós sabemos que Jesus tanto teve características humanas quanto características divinas e que ele era, como a gente costuma dizer, 100% Deus, 100% homem. Isso mesmo, inclusive em Colossenses capítulo 2, versículo 9, Paulo diz que porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus, ele era Deus. Quando ele veio à terra, quando ele se fez homem, ele não deixou de ser Deus, porque Jesus é Deus por natureza. Alguns confundem aquela passagem bíblica de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8, que fala da kenosis, ou do esvaziamento de Cristo. Mas a Bíblia diz que Jesus, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, mas esse
esvaziamento, não significa que ele se esvaziou da sua divindade, porque é impossível Deus deixar de ser Deus, porque ele é Deus por natureza. Então, Jesus, ele quando estava aqui na terra, ele era 100% homem e 100% Deus. E Paulo diz, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E é importante a gente entender, assim como é importante entendermos que Jesus era Deus, conforme revela toda a Bíblia, é também importante entendermos que ele era também plenamente humano, plenamente homem. Isso é muito importante. O Evangelho de João destaca muito a divindade de Cristo, enquanto o Evangelho de Lucas, por exemplo, destaca muito a humanidade de Cristo. E nós vemos, não somente no Evangelho de Lucas, mas ao longo dos demais evangelhos e das epístolas do Novo Testamento, que Jesus, ele era homem. Mas nos evangelhos especialmente, que fala sobre a biografia de Jesus, mostra que Jesus tinha características humanas, e ele deu provas incontestáveis da sua humanidade. Já quando criança, Lucas capítulo 2, versículo 40, diz que crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. No versículo 52 diz que e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então Jesus teve um crescimento físico, psicológico, espiritual, ele tinha corpo, alma e espírito, como nós também temos, somente Jesus não tinha o pecado original. Jesus não era descendente de Adão. Jesus ele encarnou-se ali no ventre de Maria. Então Jesus ele não herdou a natureza humana, carnal, pecaminosa que nós herdamos. Então ele era um homem perfeito, sem a natureza carnal, como também Adão era antes de cair ali no jardim do Éden. Então Jesus, ele teve sono, ele teve cansaço, ele sentiu sede, Jesus sentiu fome e Jesus morreu. Jesus só morreu porque ele era homem, Então a morte de Cristo foi real, foi verdadeira. Por quê? Porque ele era homem, ele tinha um corpo humano, com sangue vermelho mesmo, igual ao nosso, de todos nós. Jesus não tinha sangue azul ou de outra cor. Então ele morreu porque ele era homem. Então, como Deus, ele é impossível morrer, mas como homem, ele morreu, ele poderia morrer e veio para a terra, veio para isso mesmo, para dar a sua vida em resgate de muitos. Então é muito importante, meu querido irmão, minha querida irmã, entendermos este fato, esse aspecto da humanidade de Jesus. Ele não era somente Deus, mas ele também era homem e ele era um homem perfeito. Agora, como é que pode essas duas naturezas coexistirem, a natureza divina e a natureza humana? É importante, a gente não tem como saber todos os detalhes, porque não foi revelado, mas a gente sabe que é assim. Então ele era plenamente Deus, plenamente humano. Essas duas naturezas, elas não se fundiram. Elas não se fundiram para criar uma terceira natureza. Não houve essa mistura da natureza humana e a divina para criar uma terceira substância. Como a gente se misturar café e água e leite, vai dar café com leite, uma terceira substância. Duas substâncias diferentes misturadas, dando uma terceira substância. Mas não foi assim com Cristo. A substância divina e a humana, a natureza divina e humana, coexistiam juntas. Não podemos jamais entender e saber como separar uma da outra, mas o fato é que em ocasiões Jesus ele atuava como Deus quando recebeu a adoração, quando perdoou pecados, mas na grande maioria das ocasiões ele vivia como homem, ele vivia e atuava como homem, e assim ele era plenamente Deus, plenamente humano, e como diz Hebreus 4:15, pastor José Roberto, ele em tudo foi tentado semelhante a nós, mas sem pecado. É isso mesmo, pastor Fábio. E aí, para caminhar aqui para o encerramento, eu gostaria de falar sobre a necessidade da encarnação do Verbo. O ponto 3.3 da nossa lição, a pergunta fundamental é: por que é que Deus se fez homem? Inclusive, é o título de um livro escrito por Santo Anselmo e que tenta explicar essa realidade. E
Em linhas gerais, a gente defende, com base no que Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, que Cristo se fez homem, o Verbo se fez carne, porque em Adão todos nós fomos representados e nele, Adão, nós caímos. E a nossa natureza pecaminosa, a nossa condição de queda, de depravação perante o Pai, requereu um sacrifício expiatório, que alguém morresse no nosso lugar. E para que alguém morresse, ele precisava ser homem. Então foi por isso que o Verbo se fez carne. Jesus morreu pelos nossos pecados. E essa é a razão fundamental pela qual o Verbo se fez carne. E nós dizemos isso porque algumas pessoas às vezes imaginam que Jesus foi apenas um grande iniciador religioso, um filósofo, ele foi um judeu, etc. e tal. No entanto, é importante nós, com base nas Escrituras, levarmos em consideração que ele não era outro, senão o Verbo que se fez carne. Bem, estamos concluindo o nosso programa e a nossa conclusão, nós queremos repetir aqui mais uma vez o nosso cremos, dizendo que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, plenamente homem e o único Salvador do mundo. O debate continua lá na Escola Dominical, na sua congregação, e nós convidamos você a continuar o debate frequentando a Escola Dominical lá na sua igreja. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. Amém, meu querido telespectador. Foi muito bom estudarmos esse assunto para conhecermos a respeito da natureza de Cristo, mas você pode conhecer a Cristo pessoalmente, entregando a sua vida a Ele e se relacionando com Ele. Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Deus abençoe a sua vida e a sua família, e o debate continua domingo na Escola Bíblica Dominical, lá na nossa congregação. Amém. Tchau, Senhor.